Bem-vindos a mais um episódio do Você Eleito Podcast, um programa que traz lideranças e protagonistas da política gaúcha. Já aproveitamos para agradecer aos nossos patrocinadores, 1000 Impressões, Nardon Contabilidade Inteligente e JFH Marketing. E hoje recebemos o vereador de Erechim, comunicador e pré-candidato, agora já candidato, digamos, a deputado federal, Rony Gabriel. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí e conversar conosco. Fico feliz pelo convite. Eu gostei do nome profético aqui, ó. Você eleito, né? Amém. Recebo. A gente tem um ditado aqui que é: quem senta aqui se elege. Não é verdade? É verdade. Depois eu quero ver a lista. Quero ver se vocês estão falando a verdade pra mim. Quero que todo mundo que veio, passou aqui se elegeu mesmo. Não, tô brincando, cara. Não, mas bem legal. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e eu que me agradeço muito pelo convite. Rony, a gente costuma aqui desmembrar toda a questão política, mas antes disso, a gente tem o costume de saber quem é a pessoa, né, por trás do parlamentar. Então, para aqueles que ainda não te conhecem, tu que tem um vasto alcance nas redes, quem é Rony Gabriel? Cara, filosoficamente é uma pergunta interessante, né? Quem é você? Mas falando do que realmente importa para as pessoas, que elas têm interesse. Hoje eu sou vereador em Erechim, né? Sou candidato aí a deputado federal, ganhei uma notoriedade muito grande a nível de Brasil por causa das análises políticas e posteriormente por causa da denúncia do caso Banco Master, né? Que me tirou das redes, me colocou nos jornais de todo o país e até em sentenças do Supremo. Mas eu sou o pai da Sofia e do Kalel, sou o marido da Marina, eu sou filho da dona Eli e do seu Ayrton, meu pai é caminhoneiro, não tenho políticos na família, estudei por bolsa, trabalhava servente pedreiro e estudava para Enem à noite. 12 anos comecei a trabalhar como lavador de carro, fui empacotador de supermercado, desde menor aprendiz, assinei minha carteira com 14 anos de idade, fui garçom, enfim, esse é eu. Nasci. Olha, é uma questão interessante. Eu nasci no Espírito Santo. Vim pro Rio Grande do Sul com 2, 3 anos de idade. Né? Então, praticamente minha vida toda aqui, né? 30 anos aqui. E meu pai, de Erval Grande, trouxe a gente e tal. Então, minha vida toda é aqui, né? Eu me considero um gaúcho, né? Mas no documento tá lá Espírito Santo. E tu tens hoje um alcance muito grande, né? As pessoas até têm falado sobre isso nas redes. Uhum. E eu queria entender, e o pessoal aí de casa que está nos acompanhando, como que um vereador de uma cidade relativamente pequena, né, conseguiu esse alcance e essa dinâmica toda nas redes. Sabe que muita gente me pergunta isso porque hoje tu vai pegar a lista da Zeng, dos 100 políticos mais influentes do Brasil. Atualmente sou o 12º, né, nas redes sociais. Só que de interior, eu acho que deve ter 3 na lista, assim. E tem cidades do interior mais grandes, 500 mil de habitantes e tal, né? O tamanho da minha eu sou único. E porque no interior tu não vai ter tanta pauta, por assim dizer, né? Só que o meu caso é diferente porque eu parti por uma linha diferente de como atuar na política. O que eu percebi? A política é polarizada e isso é natural. Né? O problema não está na polarização. Eu acho que ela deve acontecer e é saudável. Eu acho que o problema está na forma que ela existe. Eu via muita gente, eu sempre falava isso até para o pessoal do Direito RS, que foi um grupo que eu criei aqui no Rio Grande do Sul, que é o seguinte: existe uma grande diferença entre você ser um influencer político e um político influencer. Um político que influencia. E eu quero ser o segundo. Por quê? Por causa que isso gera credibilidade, né? O segundo gera credibilidade, o segundo atua politicamente, não só fala, e estuda para influenciar de fato as pessoas para algo positivo, né? Obviamente na minha visão e na visão das pessoas que concordam comigo, né? Já o influencer é aquele cara que fica fazendo só react, é o cara que posta vídeo dos outros pra like, é o cara que, petezada do diabo, porque eu não gosto de não sei o quê. Só que não adianta você falar que não gosta de petista e não dizer o motivo. E eu parti pra esse outro lado. Só que pra dizer esses motivos e tratar esses assuntos de forma complexa e aprofundada, os vídeos precisaram ser longos, né? Então eu fui totalmente na contramão do algoritmo. Fazia os vídeos até 3 minutos, eu tinha uns 300 mil seguidores. Já tinha uma certa notoriedade. Mas quando eu comecei a fazer os vídeos longos de análises mais completas, mais complexas, meio que uma linha até mesmo educacional, sabe? Tanto que os vídeos ficaram longos, por isso que eu criei o Pega Pipoca, né? Porque era um
longos os vídeos, como se fosse um filme. E explodiu, furou a bolha. A gente começou a trabalhar em diversos programas como comentarista político no Brasil inteiro, desde programas na Jovem Pan, programas Bradock, online, redes muito grandes online. Fui no Pânico já, até no Jornal Nacional já apareci, né? Mas foi isso, essa abordagem diferente, entende? Tanto que, pra você ter uma ideia, eu nunca mudei minhas opiniões políticas. Eu sou de direita, sou conservador, me considero bolsonarista pelas ideias do Bolsonaro, eu acho que ainda são as que mais se adequam com aquilo que eu penso. Mas o pessoal ainda me vê como ponderado, cara. Mesmo defendendo exatamente as mesmas coisas. Por quê? Porque a forma que eu estou explicando, eu não estou só dizendo, não gosto de petista. Eu estou dizendo, olha, o PT defende isso, então eu sou contra. Tô desse lado aqui. Entendeu? Então eu acho que essa que é a linha. E o jargão do pega pipoca tem sido copiado, a impressão minha. Cara, aí que tá. Eu acho que é mais provocação. É provocação. É porque hoje, no Rio Grande do Sul, eu virei o maior político mais influente do Rio Grande do Sul hoje nas redes. Então, hoje, quando se trata de redes sociais, o pessoal até tem um certo receio do que eu vou falar lá, se eu vou, daqui a pouco, criticar alguma coisa, porque a gente atinge muita gente, né? Se pega só Porto Alegre, eu tenho 32 mil seguidores só de Porto Alegre. Né? Aí Canoas tem mais 10 mil, Novo Hamburgo tem mais 7 mil, entendeu? Então, tu falar de 32 mil seguidores em Porto Alegre, e supondo que a direita de Porto Alegre é 500 mil pessoas, né, mais ou menos, tá atingindo quase todas as famílias, né? Em quase todas as casas que pelo menos o pessoal de direita ou tem um pensamento crítico tá atingindo. É uma responsabilidade também, uma responsabilidade absurda, totalmente. Então aí esse negócio do jargão aí é mais pra... Acho que foi provocação pra mim. Tudo bem. Hoje foi uma provocação ao Zuco, mas eles entendem que ali a gente é só o braço direito dele. Sim. Hoje, principalmente na linha legislativa, enfim. Rony, e... Mas recusa imitações, né? Recusa? Gabriel pega pipoca, é só o Rony. Né? É o que eu digo, ó. Se tá polarizando com deputado federal e é candidato a governador, não devia ser candidato a governador. É o que eu digo. Então, teu debate é governador com governador. Agora, você veio provocar um deputado federal porque devia estar num degrauzinho abaixo aí. Tu tem falado muito aí do caso do Banco Master. Mas ocorre que tem muita gente ainda que não entendeu completamente como que foi essa história, o que aconteceu e tal. Para essas pessoas que ainda estão tentando entender, juntar os pontos, né? Que é algo que foi muito falado. Essas pessoas ainda precisam entender alguma coisa e eu gostaria que tu explicasse a elas. Olha, basicamente, assim, resumindo, entre fevereiro, dezembro e janeiro desse ano e do ano passado, eu era o político mais assistido do Brasil, né? Com o maior número de visualizações. E isso despertou interesse do grupo do Vorcaro, por quê? Porque eles estavam contratando influenciadores, jornais e assim por diante, para criar e fortalecer tanto uma narrativa do Tribunal de Contas da União, do ministro Jonathan de Jesus, que deu um despacho para desliquidar o banco, por assim dizer, fazer uma inspeção no Banco Central, e criar uma narrativa de que o Banco Central errou ao liquidar o Banco Master, se adiantou e assim por diante. Ou seja, primeiramente eles criam um ambiente público para isso, e depois tomam decisões para não parecerem absurdas diante da imprensa, tá? Esse era o ponto. E aí eles contrataram diversos influenciadores, parece que já foram mais de 45 que foram identificados entre influenciadores, páginas de fofoca, jornais e assim por diante. E chegou um dia que eles me procuraram, na verdade já tinham mandado mensagem, depois eu vi pra mim, mas acaba que eu recebo muita mensagem e não respondia. E eles, através de um assessor meu, me encontraram, falaram pro meu assessor que eles queriam me passar algumas informações. Eu não sabia quem eram, obviamente, né? Era um André Salvador, o nome dele, né? Mas quero informações sobre a esquerda, o sistema e o centrão. É o que eu mais bato, né? O que eu mais... Aí eu falei, meu assessor me passou, eu falei, tá, vê com ele, o que ele quer. Ele falou, não, a gente tem as informações, é importante e tal. Mas pra gente passar, tem que assinar um contrato de confidencialidade. Antes da gente conversar sobre o assunto. Aí, manda ele o contrato, deixa que eu analise e tal. Aí foi analisar o contrato, tava lá uma cláusula de 800 mil reais. Aí fiquei curioso demais, né, cara? A verdade foi essa, foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito curioso. Falei, que é um contrato? O que esses caras têm pra falar, sabe? Despertou. Foi assina, na pior das hipóteses, a gente fica quieto e alegria. Tá? Porque assim, o que é a realidade da época? Hoje eu já tô mais vacinado com isso, mas na época, poxa, tem muita gente que manda mensagem dizendo, tipo, tem uma prova que as urnas eletrônicas são fraudadas.
Ó, tem uma prova que o Covid é não sei o quê. Olha, tem uma prova, tem aqui, ó, uma informação quente que o Trump vai invadir e levar o Lula amanhã. Então você tem muita gente com muita prova de muita coisa, tu vai ver, sabe, são os caras, tipo, óbvio que não tem nada, entendeu? Ouviu falar e quer replicar. Mas eu fiquei curioso, achei que pudesse ser um negócio desse, sabe? Tipo, mas, tá. Aí eles chamaram pra uma reunião, a gente fez uma reunião via Google Meet. Aí sim, eu entendi o tamanho do negócio, porque aí eles começam a falar, ó, nós somos uma empresa de marketing, reposicionamento de imagem, a gente tá representando o Banco Master, Daniel Vorcaro, a história que estão contando na imprensa, a Globo tá mentindo. Aí eles vêm, né, sabendo que o cara é de direita, tem aquela crítica à Globo. A Globo tá mentindo, a gente quer não sei o que, não sei o que. Aí eu falava, não tô entendendo, preciso de informações. Não, a gente queria que você fosse uma das pessoas que mostrasse a verdade. Aí eu falei, tem mais alguém que fez? Aí ele, sim, vou te mandar alguns modelos. Mandou alguns modelos de alguns influenciadores que tinham feito. Eu falei, mas eu ainda não entendi e tal. E foi indo a conversa ali. Foi uma conversa de uns 15, 20 minutos. Aí, em um dado momento, eu falei assim pra ele, cara, se tu não tiver informação, ele chegou a me oferecer, não, se tu quiser ir pra São Paulo falar com o interessado, a gente paga tua passagem, ele vai te passar tudo, explicar tudo. Só que eu nunca fiquei sabendo se esse interessado era o Miranda, o dono da agência de marketing, se era o próprio Vorcaro ou se era o Sicário, que eram os operadores disso daí. Isso eu nunca soube. Aí eu falei, tá, vou te dar uma resposta em breve. Né? Desligou a chamada, mandei por escrito, ó, rejeitando, sim, desejo sorte no projeto de vocês, sim, assim, assado. Aí tá, fiquei quieto, mas peguei tudo aquele material, fiz ata notarial em cartório, juntei as provas para serem válidas, aquela coisa toda, né, que aí, aquele pilar que a gente tava conversando dos bastidores, né, o jurídico, né, sou formado em direito. Fiz tudo, mantive ali e tal. Passou alguns dias, deu a virada do ano. Quando chegou dia 5 de janeiro, eu vi a notícia de que o ministro do TCU tinha feito exatamente aquilo que eles estavam me contratando para falar. Que eles queriam me contratar para falar. Aí quando eu vi que ia acabar o caso do Banco Master ali, porque qual que era a ideia deles? Eles iam pegar um parecer do Tribunal de Contas da União, usar como referência, como... enfim, era onde eles iam Embasamento. embasar uma decisão do Supremo, o caso estava na mão do Toffoli à época, para o negócio acontecer. Porque realmente o TCU não tinha poder para isso, mas o Supremo tinha, sempre teve. E aí foi quando eu decidi denunciar. Aí eu denuncio, tipo, numa terça-feira, no outro dia de manhã a Globo já me liga, dou 60 entrevistas aquela semana. Naquela semana o TCU desistiu, o presidente do Tribunal de Contas da União desistiu. Naquela semana o Lewandowski pediu demissão do governo Lula do Ministério da Justiça, ele estava envolvido no caso. Tinha 5 milhões, eu acho que ele tinha recebido. Naquela semana Alexandre de Moraes botou em sigilo as conversas dele com o Banco Central. Naquela semana pegaram o celular do Vorcaro para averiguar minha denúncia e viram que era certo. O Vorcaro correu pro Supremo para dizer que ele não tinha nada a ver mesmo, sem ter sido citado. Aí começa uma pressão. Aí nesse celular eles acham Resort Itaiaia, Toffoli, aí começa um monte de gente a entrar na história. E eu ali com as provas e nada da Polícia Federal. E a Globo me ligando, Rony, a polícia entrou em contato? Não, vai. As repórteres da Globo, Malu Gaspar e André Sadi, né, que acompanharam mais de perto, né. Tá, tem não sei o que, não. E pressão, pega o Toffoli e vai. Aí, tanta pressão que o Toffoli marca o meu depoimento na Polícia Federal. O ministro Dias Toffoli. E aí ele tinha mandado alguns dos casos para primeira instância, né, naquela época ali. A gente já tá falando ali de janeiro ainda, já mais pra segunda quinzena de janeiro. E eles marcam, vaza o dia do meu depoimento, e onde? Né, que foi aqui em Porto Alegre. Aí eu venho pro depoimento do dia 12 de fevereiro. Olha que interessante. Aí no dia 12 de fevereiro eu entreguei todas as provas. Mostrei tudo, expliquei isso que eu estou explicando pra vocês. Primeiro assim, ó. Primeiro eu mostrei as provas, aquilo que eu vi. E depois falei, ó, a minha desconfiança. Eu denunciei porque a minha desconfiança era que isso aconteceu. Isso foi 3 da tarde. Inclusive, qualquer pessoa hoje que quiser pegar, joga no Google, você vai ver as datas de matéria por matéria, certinho, fechando as datas. A história toda é contada hoje. Eu vou escrever um livro sobre isso ainda, depois da eleição. A história toda é contada assim com as matérias jornalísticas que tu tem ali. E aí, 2 da tarde eu terminei meu depoimento umas 4 horas. Quando foi 7 e pouco da noite, o Toffoli saiu do caso, né? Foi o dia que ele saiu do caso. Foi o mesmo dia que eu entreguei todo o material e as provas. O André Mendonça assume. Aí no dia 1º de março, uns 25 dias depois, não, 20 dias depois, né? Ele manda o Vorcaro pra cadeia junto com os sicários, Etel, a galera toda. Ele cita a minha denúncia na sentença que mandou eles pra cadeia. A denúncia nesse momento, né? Tal, por obstrução de justiça, uma das causas, enfim. Aí tá,
Passa mais um tempo, aí ele mandou uma busca e apreensão de Thiago Miranda, aí sim, se tratando exatamente da minha denúncia, o inquérito que investiga a minha denúncia. Aí ele citou meu nome, né? Tá lá escrito Rony Gabriel, vereador de Erechim, rejeitou, denunciou, falava. Então, eu hoje tô numa sentença do Supremo Tribunal Federal por ser alguém que denunciou um caso, né? Eu costumo dizer que tem 2 nomes hoje, né, no Brasil, que foram citados no Supremo como estiveram no meio de caso de corrupção e não aceitaram, não é Jair Bolsonaro no Mensalão e agora Rony Gabriel no Banco Master. Mas, Rony, então, até que ponto, depois dessa experiência, a gente entende que a corrupção e os interesses econômicos, eles estão influenciando a política ou não é por aí? Uhum. Existe uma influência real na política e nos políticos baseada em interesses econômicos? Não é só na política. É na imprensa, é no que você vê na internet. Porque o meu trabalho é esse, é a busca pela verdade. Entende? Até fiz um vídeo essa semana falando sobre a conta de luz. Todo mundo revoltado com a conta de luz. Aí eu percebi um padrão. Que no Rio Grande do Sul estão xingando a RGE. Lá na Amazônia estão xingando a Amazonas Energia. Entende? Cada estado. Mas todos com o mesmo problema. Eu fui investigar e descobri que o problema estava no leilão de energia. E fui lá e mostrei para as pessoas. Tanto que gerou uma repercussão a ponto de ter um decreto do Lula, a ponto de estar no programa de governo agora de alguns dos candidatos a presidente. A corrupção, de um modo geral, ela não tá na política. Na minha opinião. Ela tá em todo lugar. Todo lugar, todo lugar. Desde o cara que, sei lá, vai no supermercado e pega uma uva lá na prateleira e come. Até o cara só muda os montantes, entendeu? Então, eu acho que é uma questão de caráter. Eu sou como sempre falo isso. Honestidade, ela não me faz diferente de ninguém, é obrigação. Rejeitar os 2 milhões é obrigação. Tu não vender a tua palavra, não vender a tua voz pra criar uma narrativa é obrigação. Agora, para denunciar precisa de coragem e precisa estar preparado pra enfrentar o que os caras tiverem. Porque assim, ó, geralmente as pessoas não denunciam porque, vão destruir minha vida. Tipo, eu sou pai, né, bicho? Tem uma menininha e um menininho, 2 e 3 anos de idade, tem uma esposa. Entende? Então assim, ó, pra tu fazer um negócio desse, não pode ter telhado de vidro, cara. Tu não pode ter o tal do rabo preso, tu não pode ter rabo preso, não pode ter telhado de vidro pra fazer uns negócios desses. Então, assim, ó, a corrupção, ela, cara, infelizmente ela faz parte do cotidiano brasileiro. Só que tem um nome bonito pra isso. O jeitinho brasileiro. É cultural. Infelizmente virou parte da nossa cultura, o tal do jeitinho brasileiro. Não existe jeitinho, irmão. Tem que fazer um negócio, o certo é certo, o errado é errado, a grama é verde, céu é azul, lua é ladrão. Entendeu? É isso. Entende? Então, a corrupção, infelizmente, ela é sistemática, não é só na política. E te preocupa, ou já te preocupou, ou alguém já te falou algo a respeito com relação à tua segurança Sim. diante de tudo isso? Sim, a gente tem protocolos. Se tu jogar no Google aí, Senado, Rony Gabriel, segurança. Parece um monte de matéria que foi solicitada no Senado, minha segurança. Foi solicitado na Câmara Federal. Eu recebi ameaças à época, números estranhos ligavam e tal. Parou depois que o Vorcar foi preso, esse cara se matou lá. Aí deu uma diminuída. Mas mesmo assim, a gente tem alguns protocolos que a gente tem que acabar seguindo, né? Protocolos de não pegar o mesmo caminho, blá, blá, blá. Tinha uma época que, cara, eu descia de avião e não podia ir direto pra minha casa. Tinha que pegar um caminho de 2 horas a mais. Não, vocês não têm noção. Tem coisa que tinha bastidor, tinha muita coisa que eu não podia falar, por causa que estava em sigilo o processo e a Polícia Federal não te obriga, mas pede, né? Rony, se sair isso pode atrapalhar as investigações. E obviamente não era. Meu interesse era que tudo fosse investigado. Então, outra coisa que me protegeu muito foi a repercussão do caso. Aí eu tenho que agradecer a própria Globo, né? Eu tenho que agradecer a imprensa tradicional. Menos duas não quiseram me entrevistar, que foi o Metrópolis e o SBT News. Inclusive tive 2 entrevistas marcadas no Metrópolis e o Metrópolis mandou cancelar 2 entrevistas minhas. Por causa do depois saiu que eles receberam 30 milhões e tal, né? Mas é tudo muito estranho. SBT News também saiu alguma coisa do Fábio Faria lá envolvido, amigo do Vorcar. Mas a SBT nunca chegou a cancelar a entrevista, só não teve interesse em me entrevistar, mas as outras todas me entrevistaram, buscaram informações e menos o Metrópolis, que, enfim, a gente entende o motivo. Sabe, Rony, que eu poderia estar te perguntando e questionando a respeito de erros e problemas com relação à esquerda, mas seria muito fácil. Sim. Né? Então eu vou te provocar um pouco e vou te perguntar, na tua visão, existe muito erro da direita? Bosta, louco. E como resolver esse erro
ou esses erros? Primeira coisa, a direita ela é mais crítica que a esquerda na escolha, por exemplo, de um candidato. E às vezes isso ultrapassa o limite. Eles não querem um presidente, eles querem um cara pra casar. Né? Eles não entendem que é um político, é um ser humano. A direita tem esse problema, só que não é um problema ruim, é uma exigência, né? Só que, poxa, exigir a perfeição também é difícil. Mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: 2018, quando o Bolsonaro se elege, ele desperta esse interesse de política na população em geral e cria uma direita verdadeira, por assim dizer. Que é um pessoal que começa a separar o conservadorismo, o liberalismo, e você tem essas linhas, tem os liberais, tem os conservadores, tem, né, enfim. Só que, junto com o nome Bolsonaro, e ele vindo um outsider, sem tempo de TV, aquela multidão acompanhando ele, aquela loucura, teve muita gente que foi na carona. E é natural, tudo bem, muita gente entrou na carona ali, uns já traíram, outros já caíram fora, mas tem outros que vivem de Bolsonaro até hoje. O que é viver de Bolsonaro? De fato, eu sou bolsonarista, eu falo, gosto do Bolsonaro, eu acho que é um absurdo ele estar preso também, eu luto pelos presos do 8 de janeiro, pela liberdade deles, pela liberdade de Jair, é injusto, eu acho que ele é o maior líder político do Brasil. Só que ser bolsonarista, ser de direita, na minha concepção, não é você ficar igual um papagaio de pirata atrás do Bolsonaro o tempo todo. É você saber defender as pautas que o Bolsonaro também defendia. Entende? Poxa, hoje eu vejo a maioria dos políticos brasileiros, deputados, inclusive de direita, se tu chegar pra eles, bota um podcast aqui e diz, vamos debater sobre liberdade econômica. Não sabe, ele não vai sair nada. Vamos debater sobre diminuição do Estado. Não vai saber. Vamos debater sobre inteligência artificial, liberdade de expressão. Vamos debater sobre temas culturais como aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas. Não existe nenhum tipo de profundidade ou de debate. É só aquele jargão. Isso conta isso aí, isso é uma vergonhice, isso aí... Ou seja, é a falta de preparo mesmo de pessoas que vivem só de Bolsonaro e não conseguem defender nem sequer as pautas que o Bolsonaro defendia. Então, assim, ó, a direita, ela carece de lideranças intelectuais, na minha opinião. Essas lideranças surgem, você tem o Marcel Van Hatten, que é um grande exemplo, o Sanderson, excelente na construção de segurança pública. O Sanderson, poxa, os debates dele é surpreendente, entendeu? Faz um excelente trabalho. O Derrite, segurança pública também. Você tem figuras, e você tem outras figuras que são só midiáticas, né, que não apresentam trabalho de fato, mas acabam ajudando na mídia porque a gente não vai jogar fora né, essa questão também. Agora, o que falta é isso, falta esse trabalho, eu acho, intelectual, assim, de você entender realmente onde tá a pegadinha, que é um trabalho que particularmente eu faço até nas minhas redes. Onde tá a pegadinha de uma lei de esquerda, o porquê que você não pode votar um PL da misoginia, entendeu? Tu tem que ter a percepção de que isso é um cala-boca, você tem que ter a percepção de... Você tem que ter um pessoal mais preparado, e não um pessoal que só grita. E eu acho que hoje na política, tanto gaúcha quanto brasileira, da direita tem muita gente que grita e não produz. Então, como que a direita ainda sofre para a esquerda? Porque se tu vai observar, olha que interessante isso. Faz uma pesquisa. Quantos por cento é contra o aborto dos brasileiros? Vai dar 80%. Quantos por cento é contra a legalização das drogas? Vai dar 90%. Quantos por cento querem menos imposto? Vai dar quase 100%. Quantos por cento querem mais liberdade econômica? Vai dar quase 100%. Ou seja, todas as pautas de direita são aceitas pela população. Todas. Ou seja, a população de modo geral, ela é mais à direita. Agora, se você não comunicar isso e não mostrar para essas pessoas, por exemplo, irmão, eu sou de direita, tô aqui, brigo com o PT, mas assim, ó, eu quero que você tenha segurança, eu quero que cuidar lá que teu filho tenha uma escola de qualidade, eu tô lutando também pela tua saúde, ou seja, o dia a dia do ser humano que não está na política e não vive somente da ideologia. Ou quando se trata de ideologia, você demonstrar o porquê a ideologia e como ela beneficia você. Por que que você criar mais um programa social para dar luz para todos aumentou o custo de energia de todo mundo? Tá entendendo? Que é o link que eu tento fazer diariamente. Por que que o fato do governo estar gastando mais aumenta a taxa de juros e isso vai afetar a quantidade de empregos, vai afetar a inflação, o teu poder de compra vai diminuir. Quais são realmente os riscos e o lado positivo e negativo do fim da escala 6x1? Aí um lado vai falar só do positivo dele, outro lado só do positivo dele, aí um vai bater no outro. Tu entende onde que eu quero chegar? Mas aí precisa, Rony, atingir a sociedade de um modo geral. Profundidade cultural e intelectual.
cultural, intelectual e uma comunicação de qualidade que você consiga atingir aquela pessoa simples que ela precisa entender aquilo. Isso é um sintoma de governo de esquerda, né, que são governos que eles fingem investir na educação, tanto que eles botam a maioria do dinheiro na educação superior, porque dá aquela falsa ideia de que você é um intelectual porque você tem um diploma, e isso não é verdade. Né? Isso não... Hoje no Brasil, qualquer um tem um diploma, está dirigindo Uber, e não diminuindo o Uber, mas eu acredito que uma pessoa que faz uma faculdade é para trabalhar na sua profissão e você não tem a vaga. Exatamente porque os cursos não são estratégicos, tem universidades federais que, ao invés de investir em cursos estratégicos e pesquisas avançadas para questões que a gente necessita, posso citar estiagem, estudo sobre cidades de esponja, estudo sobre a cura de diversas doenças que pode acontecer no Brasil, enfim, tecnologias novas, inteligência artificial, data center, enfim. N situação. A questão da estiagem no Nordeste, dessalinização da água, ciência e tecnologia, para as áreas de turismo, um investimento nisso, até que ponto dá para fazer. Esse tipo de estudo, esse tipo de fomento estratégico. Medicinas, engenharias, assim por diante. Mas não, é sociologia, entende? Tá lá e tu, poxa, entra no DCE de uma universidade dessa, todo pichado, galera fumando maconha e virando político. E o grande problema hoje, como eu te disse lá no início, é cultural. O problema do Brasil hoje, o grande problema é cultural. É o quê? Você tá numa faculdade de direito, os professores estão te ensinando, não é a virar nenhum advogado, você não tem incentivo para ser um empreendedor quando jovem, por exemplo, no ensino médio. Enquanto nos Estados Unidos, poxa, a maioria do pessoal que está na faculdade já está tentando abrir um negócio logo nos primeiros semestres. Entende? Aqui não, tu pergunta o sonho de todo mundo, do jovem, passar num concurso. Quero ser funcionário público, ou seja, todo mundo, até o cara que se diz de direita quer um Estado maior. Tá entendendo? E sempre que tudo que depende do Estado vira um problema. Isso precisa ser explicado de forma clara para as pessoas. Óbvio que quem é um funcionário público, e tem funcionários públicos de altíssima qualidade, e eu defendo que eles têm uma condição muito melhor, não só de trabalho, mas muito bem remunerados, mas para que isso aconteça, aquele chupim que está do lado dele precisa ser punido. E aí a lei que protege o bom e dá estabilidade dá pro ruim também. O cara que está metendo atestado toda semana, o cara que não está produzindo, inclusive sobrecarregando um funcionário bom que está ganhando a mesma coisa que ele. Ou seja, existem regras, regramentos que precisam ser justos, mas né, a gente, para diminuir o Estado, diminuir os impostos e ter um Estado efetivo, você precisa fazer essas coisas. Rony, mudando um pouquinho, STF, Congresso... Vagabundo. STF, Congresso e o equilíbrio entre os poderes. Hoje se tem aí uma ideia, no geral, que existe um desequilíbrio. Não sei se essa é a tua visão e como resolver isso. O que acontece? Se os freios e contrapesos funcionassem, você podia partir de um princípio, qual eu já vi, que é a defesa, inclusive, dos ministros do Supremo, da autorregulação do Supremo. Agora, vamos combinar que a autorregulação não existe. Como é que vai existir? Essa semana, nós tivemos o Alexandre de Moraes aí mandando quebrar uma fonte jornalística. Aí os jornalistas apavorados, né? Por que eles não se apavoraram quando foi com o Alan dos Santos? Não, porque o Alan dos Santos é um criminoso, ele fala que a gente não gosta. O Oswaldo Eustáquio, tantos outros jornalistas. Por que não se apavoraram quando foi com os demais jornalistas? Agora eles quebram uma fonte jornalística por quê? Porque a fonte denunciou que o Flávio Dino estava andando com o carro, não sei o que, uma coisa nesse sentido, por quebrar a fonte do cara pra jornalística prender o cara. Sendo que é uma coisa praticamente sagrada, né, pro jornalismo e tal, pra informação. Aí eu vejo matérias chamando Alexandre de Moraes, por exemplo, de ditador. Por que eu citei esse exemplo? Porque eles foram fomentados e alimentados por esse mesmo grupo que hoje está achando ruim. E é aquela velha história. Primeiro levaram meu amigo judeu, não era judeu, não me incomodei. Depois levaram meu amigo, sei lá, cigano, não era cigano, não me incomodei. Depois levaram meu amigo comunista, não me incomodei. E depois me levaram, não tinha nem pra quem reclamar. Esse que é o ponto, entendeu? E qual que é a minha ideia, assim, ó, de política? Eu sou um defensor da liberdade. E quando eu digo da liberdade, é total. Você pode defender o que você quer. Você vai ter responsabilidade sobre aquilo, mas não ser criminalizado sobre isso. Ou seja, o Brasil hoje você não pode criticar, você não pode questionar. Cara, vamos combinar, você tem o direito de questionar as urnas. Acredita, deixa de acreditar, você tem o direito de questionar. Você tem que ter o direito de questionar uma vacina feita nas coxas. Né? Nas coxas, tipo. Tem o direito de questionar. O questionamento ele é válido. A filosofia e o entendimento do que é verdade ou não
ela passa pelo princípio básico do porquê, do questionamento. Isso é Sócrates, Platão, é filosofia mais antiga. Se você impede as pessoas de questionar, primeiro você está emburrecendo, segundo é censura. Então hoje o Supremo censura, o Supremo é inquestionável, o Supremo age inconstitucionalmente, eles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Quando ele age inconstitucionalmente? O inquérito das fake news, com o inquérito interminável, não tem previsão legal. Quando um ministro supremo, ele derruba, o Congresso derruba o IOF, ele vai dar uma canetada e manda voltar. Quando eles interferem diretamente em eleições diretas e justas e usam artifícios até mesmo legais para perseguição de opositores políticos de gente que eles não gostam. Quando eles sentam num café com o Lula, com presidentes de partido, para dizer que eles não podem coligar com certo candidato. Quando ele atravessa a rua do Supremo e vai até o Congresso, vai pedir para não passar o voto impresso. Quando eles fazem lobby para aprovar ou não outro ministro do Supremo. Quando eles dão entrevistas, mesmo além dizendo que eles têm que ser discretos e manifestar somente nos autos. Vou citar diversos casos. Quando eles criam precedentes para julgar um ex-presidente que não tem mais foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, autistas, mendigos, mães de família que não tinham no Supremo Tribunal Federal. Quando até um momento anterior o julgamento criminal tinha que ser feito pelo plenário, e eles passam a julgar em turmas, de uma turma totalmente enviesada, onde quem te julga é o cara que é vítima, é o cara que também é o acusador, é o cara que também julga, o outro é o que chamou o presidente, o réu de demônio, comparou ele com o demônio, e o outro é o advogado do maior algoz político. Por que eu cito mais o que? Eu posso ficar aqui horas citando cada um dos momentos em que o Supremo não agiu dentro da Constituição. Como você equilibra isso? Precisa de um Senado. Agora, o Senado precisa... Cara, vou ser sincero, precisa de gente... Eu não tenho idade, tá? Então eu posso falar isso com tranquilidade. Tenho só 32, né? Tem 35. Precisa de gente igual eu lá. Igual o Marcel, igual o Sanderson. Que não tem rabo preso. Que não vai se acuar pros caras. Que vai meter o dedo lá e impeachment mesmo. Porque senão eles atravessam a rua e ameaçam o cara. O único problema do Brasil hoje é que existe precedente pra prender gente que não fez nada. Pra caçar mandato de quem não fez, dizendo que essa mulher ali era uma candidata laranja. Por quê? Porque criaram uma porcaria de uma cota de mulheres que não deveria existir. Entende? Ou seja, cada lei que eles criam um precedente para depois te ferrar. Porque hoje, quanto mais leis que se criam para combate à corrupção, mais possibilidade se tem de chamar alguém de corrupto também. Tu tá entendendo? Cara, então assim, ó, o Supremo Tribunal Federal, tá falando da figura do STF? Não. Porque existe uma confusão do CPF com o CNPJ. Alexandre de Moraes é um ditador. Ele está atacando a instituição STF. Ele não é o STF. Ele é o Alexandre de Moraes. É um ser humano, falho, comete erros. Na minha opinião, criminoso. Pela forma que ele usa a toga. Gilmar Mendes, Toffoli envolvidos em escândalos. É isso, na minha opinião é isso. Agora, eu posso ser preso porque eu disse isso. Eu posso ser preso porque eu disse isso. Tu entende? Mas precisa de coragem, pô. Precisa, não, peraí. Tá errado, porque, cara, o próximo presidente vai indicar 4 ministros supremos. Tem filho? Que idade? 10 anos e tá vindo outro aí em novembro, dezembro. Então vou falar do teu que tá vindo. Que idade você tem? 36. Quando teu filho tiver a tua idade, existe uma possibilidade desses 4 ministros ainda estarem lá. Tem noção? Quando os meus filhos tiverem a minha idade, os 4 ministros indicados pelo Lula ou pelo Flávio vão estar lá. E desse cabe a você, se tu quer mais 4 Alexandre de Moraes, ou Flávio Dinos, ou Gilmar Mendes lá. Ou se você quer mais Andrés Mendonça. Pronto. Aí falando, Rony, do governo Lula, pegando esse gancho, então uma responsabilidade muito grande essa eleição, né? Uhum. E como tu enxerga, em resumo, né? Porque se tem aí uma ideia geral do governo Lula, mas como que tu enxerga esse governo e os desafios? Porque a gente sabe, a gente tem falado aqui no nosso programa, que independente de quem ganha, ano que vem vai ter que ser feito ajustes fiscais assim gigantescos, né? Um dos grandes problemas que a gente tem como população é o governo populista, né? Porque para você resolver os problemas que um governo populista causa, o remédio é amargo. Aí o que acontece? Você cria ciclos. Quais são esses ciclos?
vem um governos de esquerda, populismo, dá o Brasil quebra, aí vem um de direita, no caso foi Temer, Bolsonaro, dá uma ajustada, aí eles voltam e quebram o país de novo. Aí vai vir um governo de direita, aí, não, era melhor lá, porque o Lula dava isso pra gente, entendeu? Então, isso é uma dificuldade cíclica de você conseguir, e eu falei isso um pouquinho antes, né, que, poxa, tem que acabar sendo populista, acabar entregando a coisa pras pessoas. E assim, cara, eu particularmente, pessoal, não é um dos maiores problemas financeiros do Brasil, o Bolsa Família. Mas culturalmente não tem que receber o cara que é saudável de 18 a 65 anos, não tem que receber nada do governo. Ou então você cria contrapartidas, entendeu? Pô, você tem que estar procurando emprego para esse Bolsa Família. Tá, então tem que fazer um curso profissionalizante. Mas eu sou uma mãe, eu tenho 3 filhos, como é que eu faço? Então não vou te dar R$600, vou te dar R$2.500 de bolsa. Nós vamos botar os 3 filhos em escola integral. E você vai auxiliar na faxina da escola dos seus filhos. Contrapartida. Não auxiliou na faxina? Vão tirar. Mas os meus filhos? Não, eles na escola integral tem almoço, tem merenda, eles também. Se mexe. Produz. A gente tem que parar de suar para pagar a conta do outro. Ontem mesmo, num podcast, comentei sobre isso. Falei, poxa, nós gaúchos estamos se matando para bancar o Maranhão. Tem mais de 50% das pessoas no Bolsa Família. A gente manda 100 e recebe 19. Só que não é que a gente tá bancando o Maranhão. Tá bancando teu vizinho aqui que também tá aí parado igual. E o maranhense que trabalha tá bancando que não tá trabalhando também. Não é norte, sul contra nordeste. Não é porque lá tem mais que muda alguma coisa daqui. É gente que trabalha, pagando pra gente que não trabalha. Pra essa gente que não trabalha, ter o mesmo poder de voto de quem produz. E continuar elegendo quem dá dinheiro pra eles, que não é dinheiro do Lula. É teu, é meu. Do nosso trabalho, do nosso suor. Então assim, governos populistas fazem isso. Então o Lula aumenta a dívida pública abruptamente. O cidadão brasileiro que não tem condições mínimas educacionais para entender que o aumento da dívida pública aumenta tudo para ele, destrói a vida dele. Não, isso aí é lá, Brasília, é coisa dos grandão lá. Não, é ali na tua conta de supermercado. Mas o Lula baixou o preço dos itens da cesta básica, exatamente o que o Lula está dizendo. Você tem que comer arroz e feijão e cala a boca. Coma arroz e feijão e cale a boca. É isso que o Lula está dizendo. Você não tem direito de ter uma ascensão mínima dentro da sua família. Aí você, pro Bolsa Família, acaba criando outro problema social, que é o cara não está procurando emprego, porque se ele assina a carteira, perde o benefício. É um outro caso. Aí você vai para outro caso, os benefícios, e não é pro pobre, benefícios e subsídios criados para empresas, que também acabam apoiando o governo, que são braços financeiros do governo, mas tudo subsídio público, que não deve existir. Até pode existir, mas estratégicos, muito bem trabalhados, com contrapartida. Tu entende? Você não tem que beneficiar ninguém. Então assim, vai vir um governo novo e vai ter uma dificuldade absurda, tem essa noção. Eu tenho essa noção, tenho pena do próximo presidente, mas a dívida pública está aumentando. A gente não vê um grande crescimento, por exemplo, do PIB, que foi puxado pelo agro, e sempre é. O agro cresce 15%, a indústria cresce, 0,3%, o resto tudo negativo, comércio negativo, as outras áreas completamente negativas. O governo afundado, escândalo de corrupção, o filho do presidente roubou idoso, a Lavonté. Tu entende? É moral, primeiro ponto. Outra coisa, vamos lá. Criminalidade. Se tu tira o Lula. Porque assim, cara, vamos lá, bicho. Como é que uma pessoa se sente representada pelo mesmo candidato que os presídios comemoram quando ele se elege? Imagina você, como é que eu vou me sentir dizendo assim, pô, meu candidato ganhou. Aí o pedófilo do lado da minha casa, uhul! E tu tem filho, né? Como é que tu se sente, cara? Como é que uma pessoa vota num cara que o presídio comemora quando ele se elege, bicho? Tu entende a dinâmica? Tem a questão da segurança pública. Tem a questão, o feminicídio. Falei, pô, 4º ano seguido de recorde de feminicídio foi no governo Lula. Aumento de morte de homossexuais foi no governo Lula. Queimar as Amazônia foi no governo Lula. Compra de energia suja com 1 trilhão que tá na tua conta de luz foi no governo Lula. Mas o Lula tem um plano. Em 2026 nós vamos tirar o pobre da pobreza. Ele fala desde 2002. Mas o problema da criminalidade é porque tem que investir em educação.
Ele tá lá desde 2002. Cadê a educação? É sério que aqueles jovens que nasceram ali em 90, da minha geração, e estão no crime até hoje, tiveram acesso à educação? Ou não tiveram porque o PT não investiu? Explica pra gente, vocês estão no governo desde 2002. Então é isso, cara. O próximo presidente tá lascado. Rony, e me diz uma coisa. De Erechim pra Brasília. Eita, mas difícil, aeroporto. Muita conexão. Essa é a pior parte. Por que os eleitores gaúchos deveriam confiar em Rony Gabriel? E por que ter um político de Erechim com teu perfil na Câmara Federal? Cara, acho que essa resposta é a mais simples, cara. Porque, primeira coisa, eu sou um candidato de primeira eleição pra deputado federal. Eu não tô indo pra reeleição. Agora, eu tenho uma diferença. Eu não tô aqui prometendo que eu vou combater a corrupção. Eu já fiz. Eu não tô aqui prometendo que eu não vou me corromper. Eu já não me corrompi. Eu não tô prometendo que vou lutar pelo, sei lá, pela diminuição de imposto. Eu já luto. Eu já faço. Eu só não tenho cargo. E aí eu vejo outros que estão indo à reeleição, inclusive, que tem foro privilegiado. Tem uma estrutura de não sei quantos assessores, tem uma estrutura de não sei quantos prefeitos, vereadores, não sei o quê, e não fizeram o que eu fiz sem ser. Só isso. Eu não tenho nada além disso pra dizer pras pessoas. Eu digo, cada pessoa que chega lá e diz eu quero esse cara aqui, e aparecer um número, vai aparecer um número, né, na hora da apuração da urna, esse número vai ser um recado pra Brasília e pros corruptos que querem gente honesta que realmente cumpre com seus princípios. Então, eu costumo dizer pras pessoas, vou dizer a mesma coisa nesse podcast pra quem estiver assistindo. Faz o seguinte, tudo que eu falei aqui, anota. Depois joga no Google. Se tudo que eu falei eu não fiz, se não tá lá, se não tá... Eu não tô aqui prometendo nada pras pessoas. Eu não sou aquele político que vai chegar na tua cidade e dizer eu vou entregar R$1.000 pra cada voto que eu conseguir aqui de emenda. Tô lá pra prometer pra você que eu vou devolver um dinheiro que já é seu. Que aí político vai dizer que tá fazendo caridade, que tá entregando emenda. Eu sei da importância das emendas, eu sei da importância dos projetos. Eu sou contra, mas elas existem. Nós usaremos por bons projetos, pelo menos. Eu entendo que, pelo menos, está na nossa mão, não tá na mão de um vagabundo que tá entregando emenda com cashback, né? Pegando em propina. Isso aqui a gente vai fazer um negócio legal. Agora, eu não vou ficar fazendo esse tipo de política de compra de voto, com dinheiro público, proselitismo. E também não vou ser hipócrita, chegar para as pessoas e dizer eu não vou usar o fundo eleitoral. Se me mandarem, eu vou usar sim. Porque eu preciso de uma equiparação de força. Eu sou só um vereador de Erechim. Entende? Eu não sou filho de político, não tenho estrutura política, não tenho vereador, não tenho nada. Eu tô indo baseado, sendo uma pessoa comum como você que tá assistindo eu fiz. Então quando vir um deputado, senador, quem quer que seja dizer, não tenho o que fazer, olha pra cara dele e diz, beleza, eu vou votar em quem fez. Um vereador. Tá entendendo? Porque dá pra fazer. Dá pra salvar o Brasil, dá pra mudar o Brasil, mas precisa coragem, pulso. Entendeu? E, Rony, então, 3 bandeiras, né, ou 3 compromissos, digamos assim, que aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje, depois do Rony Gabriel eleito, podem pegar esse vídeo aqui e cobrar. Olha aqui, Rony. Vontade. O primeiro ponto, cara, eu tô com um projeto. Vai quando pro ar isso aqui? Vai terça-feira. Então eu já posso falar. Eu tô com um projeto que é a unificação do sistema SUS do Brasil. Sei lá, tô inventando um nome legal, tipo Marco da Integração na Saúde, sei lá. Que é o quê? Quando você fizer um exame lá num posto, você vai ter tipo todos os exames que você fez, um médico lá no Nordeste vai abrir no tela dele lá no sistema e vai saber já o teu histórico, pra fazer uma economicidade na duplicidade de exames, para saber já o teu histórico, tudo para você ter ali. Claro que o sigilo médico-paciente é uma coisa que vai ficar para você, não é todo mundo que vai ter acesso, e vai diminuir muito o custo de duplicidade de exames, duplicidade de diagnóstico, assim por diante. E isso você consegue atualizar a tabela SUS só com essa diminuição, que eu coloco em torno de 25% já consegue. Precisa de 50%, mas 25% a gente já consegue ali. Eu tenho outra bandeira, minha linha de atuação anticorrupção, e é isso, eu não vou diminuir, não vou parar, vou continuar com esse trabalho nessa linha. E, cara, vou ser sincero, cara, hoje o cara que vai prometer qualquer coisa no Brasil do jeito que o Estado tá mentindo, né? Não, vou fazer essa obra. Irmão, eu não sei se vai ter o dinheiro. Mas eu prometo que vou lutar.
É isso, eu vou lutar, eu vou continuar com a mesma coerência. Eu tô prometendo aqui a esperança. Eu não tô prometendo imediatismo, cara. E eu falo isso, pode ver. Todos os podcasts, todos os discursos, tudo. Não. Eu tô prometendo o futuro, e não é pra você. Tu tem 36, né? Então, tem 4 anos a mais que eu. Não é pra você que eu tô prometendo o futuro. Mas pro teu filho, sim. É entregar pros nossos filhos um país melhor do que a gente recebeu. Os nossos pais conseguiam comprar uma casa própria com a nossa idade. Nós não conseguimos. Quase impossível. Muito difícil. Né? Meu pai, minha mãe, com 60 mil juntaram lá, compraram um terreno e uma casa. Eu com 60 mil não compro um mob. Tá? É a verdade, não é? E mesmo se tu falar, vamos fazer a inflação, 120 mil também hoje tu não compra uma casa. Eles faziam, a verdade é essa. Então, eu pretendo lutar pra realmente criar cultura. Trazer gente nova pra política. Vou fazer uma promessa que político nenhum faz. Eu não vou ficar massacrando novos que estão chegando com talento. Eu vou impulsionar pra eles estarem ocupando os espaços. Né? Vamos dar espaço e criar e tirar político viciado. Isso é o que eu mais quero fazer. Ah, mas é de direita, é de esquerda, Não, quero tirar político viciado. Político que fica falando, não tem o que fazer, é o que fica com aquele papinho de proselitista. Porque a emenda, porque isso. Aí quanto que eu investi em Novo Hamburgo? Quem investiu, cara? Investiu? Quem investe em Novo Hamburgo é empresário, trabalhador, quem tá trabalhando, tu não investe, cara. Pegou o dinheiro que estava em Novo Hamburgo, que foi pago de imposto. Esse dinheiro foi para Brasília, de Brasília foi para o Congresso, do Congresso um deputado indicou a emenda, ele voltou para o Ministério, voltou pro prefeito aplicar, passou na mão de 5 pessoas, metade roubou, velho. Quer dizer, aí que você quer? Aí eu botei 1 milhão em Novo Hamburgo. Olha só como eu sou bom para Novo Hamburgo. Ai, irmão, eu fico. Tu tá entendendo a dinâmica aqui? Então é isso, cara. É isso. Então a minha linha de atuação é essa. E eu não vou te dar 3 bandeiras. Vou fazer melhor. Vão lá, tem 2.111, 112, 113, 114 vídeos que eu postei. Assiste todos. Se eu não seguir alguma das coisas que eu falei lá, pode me cobrar. Tem muito conteúdo lá. Pode me cobrar. Se alguma coisa que eu falei lá eu não seguir como deputado, pois, vontade, nunca mais vote em mim. É isso. A gente tá encaminhando aqui pro final. E pra finalizar, Rony, como é que tu vê a eleição aqui no Rio Grande do Sul? Né? O cenário total, o que tu espera, dificuldades? Cara, eu acho que o governo tá desgastado. O Gabriel pega o desgaste do Eduardo Leite, não tem nenhum carisma. É uma figura. Muita gente vota pelo carisma, né? Eu não tô dizendo que o Gabriel é de todo ruim, de todo mal. Não tô dizendo isso. Mas eu acho que não tem como ter continuidade nesse governo. Eles erraram muito, algumas portarias populistas também, a gente tem que acabar com isso. Governo inchado, muita gente no governo, secretarias. Eu vou por um outro caminho. Essa questão dos pedágios também de valores absurdos, eu acho que já a população cansou. Houveram alguns erros, eu acho que eles precisam ser corrigidos. Questão, poxa, criança reprovar em até 4 matérias e passar de ano. Aí o Gabriel falando no debate, mas as escolas particulares e tal, então pro filho do rico pode, pro do pobre não pode. É sério que tu olhou pra uma escola particular, que em tese, em números, são melhores que as escolas públicas, e o que tu copiou foi um modelo de reprovação? Foi isso que tu achou de bom lá? Tecnologia não, robótica não, economia não, foi reprovação. Vamos copiar o modelo de reprovação das escolas particulares. E o restante? É qualidade de ensino. Entende? Então é isso que o governo do estado do Rio Grande do Sul está nos propondo hoje. Né? E o Gabriel é a continuidade disso. E vamos combinar, né? Do outro lado tem o PT, né, bicho? Então não tem muito o que falar. Então, assim, eu acho que o Zucco ele tem totais condições não só de liderar um processo, mas de criar um grupo muito bom em torno dele para, né, mudar o que precisa ser mudado, manter algumas coisas que, como eu disse, né, antes aqui, nem de tudo é ruim. Então algumas coisas assim dá para manter, dá para melhorar, inclusive, e fazer um bom governo. Então eu tô torcendo e acredito que o Zucco deve ser o próximo governador. E, Rony, finalizando aqui, eu gostaria que tu deixasse um recado aí para quem está nos assistindo, né? O Rony Gabriel, que é candidato a deputado federal aqui pelo Rio Grande do Sul. E qual é o legado, qual é a mensagem que tu gostaria de deixar aí a quem está nos acompanhando e aos teus eleitores aí, futuros eleitores? Ó, dinheiro é bom, nós somos capitalistas, todo mundo gosta, mas prender vagabundo é muito mais legal. Não, brincadeira. Não, quer dizer que assim, cara, eu preciso... se tem uma mensagem que eu quero deixar pra todo mundo dá pra fazer. Acreditem que dá pra fazer. Mas pra fazer, não pensem que vai ser fácil, não pensem que eu consigo sozinho, ou que vocês só vão escolher um representante que vai resolver todos os problemas. Não existem heróis. Eu não sou herói de porcaria nenhuma, sou só o cara comum, sou o cara que lavava carro, estudei e tô aqui.
Entendeu? Eu me dediquei pra fazer isso. Assim como tu te dedicou pro teu trabalho, e meu pai é caminhoneiro e ele é um gênio do caminhão, não sei de nada. Então, cada um é muito bom na sua área, mas todos são pessoas comuns e todo mundo é especial de alguma forma. Mas dá pra salvar o Brasil através dessas pessoas comuns, e não de super-heróis. O meu ponto é esse. Rony, como? A longo prazo. A esquerda, durante 40 anos, formou os jornalistas que mentem pra gente, formou os juízes que estão decisões absurdas, formou os professores que doutrinam nossos filhos na sala de aula. Fizeram tudo isso. E a direita que surgiu em 2018 e aos poucos está se reciclando, primeiro entre direita para depois entrar no combate intelectual, que foi aquilo que eu falei, que é tudo pro imediatismo, que é tudo para amanhã, que é tudo para agora. Aí eu sempre vejo esses comentários. Porque nunca acontece nada. O processo do Banco Master começou em janeiro e já queria que todo mundo tivesse condenado à prisão perpétua. E mesmo que forem condenados, ainda vai dizer, aí você vai ter minha pizza, logo ele sai. Por quê? Porque o povo brasileiro está levado, está condicionado a acreditar que no Brasil corrupto não vai pra cadeia, que no Brasil o negócio dá o jeitinho mesmo, que no Brasil só se dá bem se tu roubar, se tu é corrupto. E não é assim. Não é assim. A gente tem que resgatar primeiro a moralidade, a vontade do povo de amor pela nossa bandeira de fato, e dá pra fazer. Mas vamos fazer pra próxima geração. A nossa tem que trabalhar muito. Nós estamos naquele momento, sabe aquela frase, né? Tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis criam homens fortes. Então nós somos os homens fortes dos tempos difíceis que vai criar tempos fáceis. E vamos treinar uma geração para manter uma linha, né? Tem que treinar uma nova geração para, né? Enfim, para esse Brasil pode ser salvo, sim. Perfeito. Hoje recebemos aqui Rony Gabriel. Estamos muito felizes aí por vocês aí terem nos acompanhado e agradecemos a todos. Convidamos já também até o próximo episódio. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.